Começo o Tributário na Lata de hoje pedindo desde já a sua participação. Sim, se inscreva nesse canal, por favor. Vamos lá, faça os seus comentários, curte aí. É o Direito Tributário em 5 minutos, desvendando todos os segredos que nós temos nessa matéria. Para hoje eu vou falar sobre o ISS. Eu vou mostrar para você quais são os 3 passos que você precisa dar para cravar a incidência desse imposto municipal. E para início de conversa, a gente tem que partir para o texto da Constituição Federal, lá no artigo 156, inciso 3º. Confere comigo. Artigo 156, inciso 3º da Constituição Federal, ele informa que compete aos municípios instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, inciso 2, definidos em lei complementar. Bom, então a própria Constituição Federal, embora afirme que o ISS deve incidir sobre os serviços de qualquer natureza, isso não significa dizer que sobre todo e qualquer tipo de serviço o ISS poderá recair. Não, não é isso. Você sabe que ao ler esse dispositivo, que você acabou de acompanhar comigo, você percebe que o legislador constitucional, ao pensar sobre serviços, ele lembrou do ICMS e não do ISS. O ISS é um imposto que incide por exclusão. Isso significa dizer que toda vez que você se deparar com um serviço, você precisa verificar se o serviço ele não é compreendido, ele não está compreendido na competência tributária estadual. Porque se o serviço for de comunicação, de transporte interestadual ou de transporte intermunicipal, é o ICMS que deverá recair, e não o ISS. Logo, o legislador constitucional ele indicou que o ISS incide sobre todo e qualquer tipo de serviço, desde que não sejam esses 3 que eu acabei de falar para você. Agora, é claro que não é só isso. A própria Constituição Federal nos remete à legislação complementar. O segundo passo é você verificar a Lei Complementar 116 de 2013, logo no seu primeiro artigo. Olha só, artigo 1º da Lei Complementar 116. O imposto sobre serviços de qualquer natureza, de competência dos municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. Então, além de você ter dado um primeiro passo, é preciso verificar nessa segunda situação se o serviço que você está analisando, ele consta numa lista anexa à lei complementar ou não. Porque se não estiver na lista anexa, uma coisa é certa, ISS é que não poderá recair. Esse é o segundo passo, muito simples de ser observado. E o terceiro e último passo. Tão importante quanto os primeiros, é preciso verificar se o serviço, se a atividade a ser tributada realmente condiz com uma prestação de fazer. Sim, porque serviço que é serviço, na sua essência, sempre representará uma prestação de fazer. O serviço nunca é uma prestação de dar. Prestação de dar corresponde a uma realidade, uma atividade vinculada a ICMS, vinculada a IPI, mas não a ISS. Saiba você que tem até uma súmula vinculante, onde o argumento basicamente é esse. ISS só pode incidir sobre prestações de fazer e não sobre prestações de dar. Eu estou falando da súmula vinculante de número 31. Veja só, súmula vinculante de número 31. É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza sobre operações de locação de bens móveis. Claro que é inconstitucional, porque a locação de bens móveis consiste numa prestação de dar, não numa prestação de fazer. Então, mesmo que você tenha a locação de bens móveis registrada lá na Lei Complementar 116 de 2003, esse, digamos, serviço não poderá ser tributado pelo ISS, porque isso não condiz verdadeiramente a um serviço. É o caso de você alugar um carro. No caso de alugar um carro, quando você procura uma locadora de veículos, você procura uma locadora, ela não vai fabricar o carro exclusivamente para você. Na verdade, ela tem um veículo, ela cede esse veículo por um determinado período de tempo mediante uma remuneração. É uma prestação de dar, não é uma prestação de fazer. É a mesma coisa se você tem uma construtora e essa construtora ela vai procurar então alugar alguns equipamentos. O aluguel de andaimes, por exemplo. O aluguel de andaimes, a cessão de andaimes,
consiste numa prestação de dar. E mesmo que registrado lá na Lei Complementar 116 de 2003, isso não pode ser tributado pelo ISS. De modo que, em resumo, perceba você que a gente adotou 3 passos para conferir a incidência do ISS. Primeiro, o serviço não pode ser de transporte interestadual, intermunicipal, nem comunicação, pois esses são alvo do ICMS. Se você admitir o ISS, isso seria uma bitributação. Segundo passo, o serviço a ser tributado pelo ISS deve fazer parte da lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003 e ainda por cima, é preciso certificar-se que esse serviço condiz com uma prestação de fazer. Caso contrário, o ISS não poderá recair. Pois é, esse foi mais um Tributário na Lata, colocando para você os 3 passos que você precisa dar para cravar a incidência do ISS. A gente se vê, até a próxima!